Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro, estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 1, Conectados com Deus. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 2, a única linha ministerial, parte 1. Senhor Jesus, para a gente poder extrair o máximo dessa palavra, vamos exercitar o Espírito. É por meio do Espírito que nós levamos à frente o Ministério da Nova Aliança, que começou com o Senhor, passou para os apóstolos, terminou com o apóstolo João, aqueles que deram testemunho, Senhor Jesus, do batismo do Senhor, da sua morte, ressurreição e ascensão. Da mesma forma, hoje o Senhor nos chama para ser testemunhas dele, exercitando o nosso Espírito. Ele vai poder nos dar espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato ele quer nos mostrar, qual a sua direção dentro da palavra profética, que é a nossa referência, Senhor Jesus, aquilo que nos leva a testemunhar de fato, tudo aquilo que o Senhor tem feito, em sabedoria, na hora da gente aplicar isso no nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. Senhor Jesus, é isso que o Senhor deseja, que a sua vontade seja cumprida por meio de cada um de nós. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai ser direcionado a cumprir toda a sua vontade. E assim Ele vai nos abençoando. E que Ele também nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 1, versículo 8. Senhor Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, do versículo 5 ao 16, versículo 23 e do versículo 36 ao 41. Ó Senhor Jesus. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Senhor Jesus. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Atos capítulo 2, versículo 39. Senhor Jesus. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Estar cheios do Espírito para pregar com intrepidez. Ó Senhor Jesus. O Senhor entregou o ministério da nova aliança à igreja, após cumprir cabalmente seu ministério na terra. Viveu como um homem, morreu na cruz, realizou a redenção em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu. Agora, como o Espírito Santo, Ele quer descer com poder sobre a igreja, para que sua vontade seja feita em toda a terra. Sabemos que os apóstolos reconheciam suas fraquezas e incapacidades, assim como a necessidade de dependência do Senhor. Então, aguardavam o derramamento do Espírito Santo sobre si. Como os apóstolos, devemos ter essa atitude de não fazer a obra por nós mesmos, mas orar até que o Espírito Santo nos revista de poder. Ó Senhor Jesus. Em Atos lemos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Para ser feita a obra de Deus, segundo o ministério da nova aliança, é necessário que o Espírito Santo nos revista de poder para sermos suas testemunhas. Cremos que o Senhor Jesus morreu por nossos pecados e nos salvou da condenação eterna. Assim, recebemos o Espírito em nosso interior e fomos batizados. A primeira ação do Espírito é desatar nossa língua e nos levar a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. As línguas como de fogo não estavam relacionadas ao falar em línguas estranhas, conforme alguns dizem. Os 120 galileus começaram a falar aos judeus, prosélitos, cretenses e arábios, na sua própria língua materna. Ao perceber que alguns judeus zombavam dos galileus, julgando estarem embriagados, Pedro se levantou e, erguendo a voz, os advertiu. A ousadia do apóstolo já era um sinal de que a liderança da igreja em Jerusalém estaria sob sua responsabilidade, confirmada por Deus mediante o acréscimo de pessoas convertidas com sua pregação. Ó Senhor Jesus. Em Atos lemos ainda: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Os prodígios e sinais foram realizados por intermédio de Jesus, o Nazareno, para que crescem nele. O mesmo princípio se aplica hoje. Não precisamos de força humana para convencer outros, ou ainda produzir sinais e prodígios para trazer salvação às pessoas, pois temos Jesus, aprovado por Deus, que é quem confirma a obra por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia aos judeus, compungindo seus corações ao dizer que eles mataram e crucificaram a Jesus. Essa pregação produziu arrependimento e quase 3.000 pessoas foram batizadas. Podemos perceber que Pedro tinha muita ousadia, porque estava cheio do Espírito. É o Espírito que faz a obra, é o Espírito que abre o coração das pessoas. Amados irmãos, se quisermos realizar a obra de Deus, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Assim como os 120 galileus oravam, aguardando receber do alto o poder para executar a obra de Deus, precisamos orar, exercitando o Espírito, para que ao contratar as pessoas, elas se arrependam, sejam batizadas e façam parte da igreja de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O irmão está tocando aqui, né? O foco aqui é a gente estar cheio do Espírito. Senhor Jesus, não ficar buscando artifícios para convencer outros, mas de fato, né, quando a gente está cheio do Espírito,
A gente vai levar a palavra de Deus, né, com a atitude necessária, né, Senhor Jesus. Sempre, e principalmente, né, buscando realizar a obra de Deus. A gente vai fazer algo, né, com o nosso artifício humano, como já compartilhei essa semana, né, Senhor Jesus. A gente vai acabar achando que fez grande coisa e na verdade a gente está fazendo algo que não é aprovado pelo próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente estar cheio do Espírito para que o Espírito possa fazer a sua vontade, para que o Espírito possa abrir o coração das pessoas, para que ninguém possa dizer mais tarde, eu fui convencido, fui enganado, né, Senhor Jesus, por artifícios humanos, mas que todos possam perceber, não, Deus falou comigo. Ó Senhor Jesus, né, eu tenho plena convicção a respeito do falar de Deus, a respeito daquilo que o Senhor fala comigo, Senhor Jesus. Né, já vi muitos irmãos, né, entrarem, saírem, né, irmãos chegam um tempo e tal, depois ficam ali, né, como dizendo que foram enganados, isso e aquilo, não conseguem se firmar no Senhor, mas por falta de exercício do Espírito. Senhor Jesus, né, eu tenho plena convicção que é o Senhor falando comigo por causa do exercício do Espírito, é algo simples, né, invocar o nome do Senhor. Irmãos, simplesmente tomam isso como uma doutrina, né, Senhor Jesus. A gente vai ver mais pra frente aqui, né, nessa semana no Alimento Diário, que o irmão ele toca isso, né. Primeiro veio a lei, né, veio a antiga aliança, mas era como um aio, era como um tutor, era só para nos guardar, nos mostrar quem era Deus, qual o caráter de Deus, até que viesse o Espírito e todos pudessem ali se render ao Espírito. Mas muitos ficaram ali já confortáveis, né, com simplesmente a tutoria da palavra, a tutoria da lei, Senhor Jesus, e não quiseram avançar para Cristo, não quiseram abrir mão. E a mesma coisa acontece hoje. A gente vai, quer receber o Senhor, né, a gente quer ali nos aproximar de Deus. Aí quando a gente começa a perceber, né, que esse Deus que está se apresentando para nós não condiz às vezes com aquilo que a gente quer, a gente começa a abandonar a fé. Senhor Jesus, quando na verdade a gente precisa ter um coração puro, né, de nos aproximar de Deus e querer buscá-lo, né, de fato e de verdade, buscar aquilo que vai cumprir a sua vontade. Ó Senhor Jesus, né, muitos estão por aí, né, fazendo a sua própria vontade, e como o irmão coloca aqui, né, Senhor Jesus, que a gente precisa desse princípio, né, de o próprio Deus, né, vir testificando aquilo que está acontecendo. Né? Então, hoje muitas pessoas estão focadas simplesmente nos milagres, nos sinais, nas coisas que estão acontecendo e não estão prestando atenção no que o Espírito mesmo está fazendo. Né? Aí surgem essas situações, como o irmão colocou aqui, né? Acabam usando de força humana para convencer outros e produzir, né, sinais e prodígios. Senhor Jesus. Né? Aí ficam ali, né, usam de teatro, usam de um monte de coisa para enganar o homem, né, Senhor Jesus, ao invés de depender de Deus e fazer algo verdadeiro, algo de acordo com a direção de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, né, trazer o Espírito para trazer salvação às pessoas. Né? A gente não precisa inventar nada. Nós temos o próprio Senhor Jesus, que já foi aprovado de Deus, e é Ele que confirma a obra por meio do Espírito. Só que a gente precisa abrir mão da nossa vontade, fazer aquilo que Ele deseja. E muitos não estão dispostos. Né? Isso foi acontecendo com a igreja. Começou muito bem, né, a liderança de Pedro, cheio do Espírito, Senhor Jesus. A igreja foi crescendo em número, né, sendo confirmada pelo Senhor com sinais, prodígios, Senhor Jesus. Tem que perceber o seguinte, os sinais e os prodígios acompanham os que creem. Né? Tudo vai acontecendo para a confirmação da obra. Mas o que é um sinal? O que é um prodígio? O que é um milagre? Isso depende da pessoa que está vendo, da pessoa que está recebendo. Para um milagre pode ser uma cura. Para outro, você exibiu para ele uma cura, não quer dizer nada. Ele precisa de alguma outra coisa, né, Senhor Jesus. Então é o Senhor que sabe, né, a necessidade de cada um, né, Senhor Jesus. Né, eu mesmo, quando eu criei o Senhor, eu comecei, né, a buscar o Senhor ali, né, comecei a invocar o nome do Senhor. Né, eu queria saber ali se os irmãos eram sérios, né, se eles estavam ali buscando de verdade a palavra de Deus, né, Senhor Jesus. Né, e eu fiz algumas perguntas diante do Senhor, orei ao Senhor, né, e falei, Senhor, se esses irmãos estão realmente contatando o Senhor no Espírito, se esse é o lugar, Senhor, então eles vão responder a minha pergunta que eu estou fazendo para o Senhor, né, Senhor Jesus. Senhor, perguntar para eles e vão fazer isso usando a Bíblia. Senhor Jesus, isso para mim foi um sinal, foi um milagre, né, porque eu estava vendo ali pessoas que estavam voltadas para o Senhor, e como eu vi isso, eu criei nisso, eu falei, Senhor, eu quero o mesmo.
Eu quero contatar o Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor, né, Senhor Jesus. Mas eu sabia que eu era inadequado, né, Senhor Jesus. Assim como os apóstolos, ele botou aqui no começo, né? Os apóstolos sabiam que eles eram inadequados, tinham fraquezas, tinham incapacidades, mas sabiam da necessidade de depender do Senhor. Então eu também sabia, Senhor, eu sei que o Senhor tem muito a trabalhar em mim para falar comigo, né, Senhor Jesus, mas eu estou disposto a ser trabalhado para que o Senhor mesmo possa falar comigo. Senhor Jesus, eu quero aprender a ter esse discernimento no espírito das coisas, aquilo que é o falar do Senhor, né? Não quero ser enganado, né, Senhor Jesus, como existe muita enganação por aí, né? E aí acontecem situações, aí as pessoas vão caindo no descrédito, né? Deus vai caindo no descrédito e as pessoas não conseguem seguir mais, né, Senhor Jesus. Eu, pelo fato, né, de eu ter comunhão com o Senhor, de eu poder falar com Ele, pelo fato de eu poder ouvi-lo, né, já aconteceram várias situações na minha vida, né, Senhor Jesus, e que muitos assim já falaram, não, se fosse comigo eu já tinha abandonado tudo, já tinha ido embora, né, Senhor Jesus, mas por que eu permaneço? Porque eu não fui convencido, né, eu não fui ludibriado, né, não foi algo que foi produzido para poder me convencer, mas foi algo que eu busquei diante do próprio Deus e o próprio Deus me mostrou. Então eu não posso negar esse fato, Senhor Jesus, né? E é isso que eu sempre falo com os irmãos: busquem diante do Senhor, né? Para que você tenha firmeza diante de Deus, para quando vier as situações, né, você olha, tudo bem, está vindo situações, mas isso não muda o fato, né, que eu vi o próprio Senhor. Por isso que a gente está vendo aqui na palavra, né, essa questão de que quando o Senhor começou a falar dessa questão do ministério, né, precisava levantar ali, né, 12 apóstolos, né, Judas já tinha se matado, então ficou uma vaga. Mas para preencher essa vaga tinha que ser alguém que tinha dado testemunho, alguém que tinha visto, né, o viver do Senhor, o batismo do Senhor, todos os sinais, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus. Alguém que precisava dar testemunho. E hoje o Senhor está nos chamando para dar testemunho. Então não é simplesmente algo que é algo feito por convencimento, por boas palavras, mas é algo que a gente possa dar testemunho, né, Senhor Jesus. Embora possa estar acontecendo várias coisas na nossa vida, várias situações, até mesmo problemas, né, outras coisas assim, mas a gente olha diante do Senhor e fala assim, não, eu vi com os meus próprios olhos, eu posso dar testemunho, eu não posso negar o fato de que Deus existe, né, de que Ele já falou comigo várias e várias vezes. Talvez a gente possa chegar numa situação, né, que a gente está ali realmente, não está propício ali a ouvir a voz de Deus. A gente precisa estar no Espírito, precisa estar focado nele, né, precisa estar com o coração aberto, o coração limpo. E às vezes, né, acontece certas situações, a gente fica entristecido, a gente acaba apagando o Espírito, a gente não está em uma condição adequada para ouvir falar de Deus. Mas isso não nega o fato de que um dia Deus já falou, né, um dia Deus já direcionou. O que a gente precisa fazer é o quê? É restaurar, né, Senhor Jesus. Eu mesmo já tive, né, por causa da minha doença, né, em situações de depressão ali, de estar bem chateado ali, de não querer nada com nada, né, Senhor Jesus. E no meio disso tudo eu vi a misericórdia de Deus. Eu estava ali, né, buscando o Senhor, mesmo enfraquecido, mesmo naquela situação ali, né, e aí o Senhor levantou uma situação, né, para me usar, né, e eu reconheci, Senhor, eu não estou em condição de ser usado, né, e aí o Senhor deixou claro, mas eu quero te usar, né, aí eu só pude obedecer, né, e mesmo naquela condição o Senhor me usou, falou comigo, né, me usou para falar dele, né, ao coração das pessoas, né, e aí eu percebi, né, como que é o amor de Deus, como que é a misericórdia de Deus, Senhor Jesus, né, e aí a importância de estar cheio do Espírito, né. A gente como ser humano, a gente tem altos e baixos, né, tem hora que a gente está bem, tem hora que não está, acontecem situações, tem as pressões, tem os ataques do inimigo, às vezes a gente dá uma balançada, né, Senhor Jesus, mas isso não pode mudar o fato, né, daquilo que Deus tem falado com cada um de nós pessoalmente. Por isso a gente precisa exercitar o Espírito, para a gente não só falar algo do Senhor, mas que a gente possa realmente dar testemunho, né, Senhor Jesus, né, a gente precisa orar ao Senhor, a gente precisa aguardar do Senhor, né, o Espírito para executar a sua obra, executar a sua vontade na nossa vida, na vida das pessoas. Senhor Jesus, a gente precisa orar exercitando o Espírito para contratar as pessoas, elas se arrependam, sejam batizadas e façam parte da igreja. Tudo isso é por meio do Espírito. E o Senhor está contando conosco. Nós precisamos ter ousadia. Mas por quê? Porque estamos diante do Senhor. Estamos ali para cumprir a sua vontade. Ó Senhor Jesus.
Né? O Senhor, ele, assim que a gente creu, né? Ele entrou para o nosso interior, né? E a sua primeira ação, né? É destravar a nossa língua, nos levar a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? Ali quando começa a falar dos dons do Espírito ali em Coríntios, né? Fala que ninguém que fala, né, pelo Espírito de Deus afirma, né, anátema Jesus, mas por outro lado, ninguém pode dizer, né, Senhor Jesus, se não for pelo Espírito. Então o Senhor mostra para nós que o primeiro dom do Espírito é falar, né, a gente realmente falar as coisas que nós temos visto e ouvido, aquilo que a gente possa dar testemunho do Senhor. Nós temos problemas, com certeza, acontecem situações, com certeza, mas às vezes a gente é enganado pelo inimigo, né, achando que o que está acontecendo conosco é fruto de algum pecado, de algum erro, nem sempre. Às vezes simplesmente experiências do Senhor. Né? Hoje em dia a gente tem visto, né, irmãos que são fervorosos, que buscam o Senhor, que estão ali servindo, sabe, de coração puro, e de repente se encontram com uma doença. Nesse Senhor Jesus. Aí porque Deus está castigando, fizeram alguma coisa de errado? Não. É porque eles têm coragem, né, têm capacidade, tem um testemunho vivo diante do Senhor, né, para poder manifestar a glória de Deus. Talvez se fossem com outros irmãos, iam murmurar, iam reclamar, iam falar que Deus não os ama, e acabar dando um mau testemunho, se afastando do Senhor. Mas com esses irmãos que estão servindo, né, em tudo eles vão enxergar a obra de Deus, a misericórdia de Deus, e vão dar esse testemunho. Né, Senhor Jesus, que meio em situações, né, mesmo ali em fragilidade, estavam ali confiando no Senhor. E nós podemos confiar nele, porque ele é fiel. Nós não somos fiéis, mas ele é. Se nós fazemos coisas de maneira infiéis, ele permanece fiel. Senhor Jesus, ele não vai nos tratar segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos pecados. Ele sempre nos trata segundo o seu amor, segundo a sua misericórdia. Por isso a gente precisa realmente, né, pregar com intrepidez, falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Senhor Jesus, não são coisas que têm sido trazidas para nós com mero convencimento, mas é aquilo que de fato a gente precisa buscar, né, diante dele, né, ouvir a sua voz, ouvir a sua direção, receber sua revelação. Senhor Jesus, né, não é só uma questão de falar com Deus, mas ouvir o falar de Deus, ouvir a direção de Deus, né, e experimentando os sinais que vão se seguindo, né, Senhor Jesus. Talvez você leve uma palavra ali diante de várias pessoas, e ali você, de repente, você não vê algo. Porque, como eu falei, um milagre, um prodígio sinal, às vezes, é algo muito pessoal. Talvez você leve algo ali, né, e você não veja, né, a olhos visíveis, como, né, algumas vezes a gente vê, né, cura na Bíblia, cura de leprosos, de cegos, de coxo, né, Senhor Jesus. Né, às vezes é uma cura interior, né, às vezes é uma restauração na fé, Senhor Jesus. Então a gente não deve ficar só procurando sinais visíveis, situações que acontecem diante dos nossos olhos, mas realmente a gente perceber no Espírito o próprio Deus confirmando a sua vontade. Né? O Senhor, ele sempre estava no lugar certo, na hora certa, sabia exatamente o que falar com cada um. E hoje, por meio do Espírito, estamos dando a mesma coisa. Esse é o verdadeiro milagre. Nós, sendo tão incapacitados, tão fragilizados, né, com tantas situações, e mesmo assim, pela misericórdia de Deus, ele nos usa, né, para abrir a nossa boca, para orar pelas pessoas, para receber o Espírito, não pela nossa capacidade, mas pela misericórdia dele, e assim cumprir sua vontade. Cada um de nós, né, esteja encorajado, né, a realmente dar testemunho desse Senhor, né, aquilo que de fato nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido. Né, se a gente está vendo e ouvindo pouco, a gente está exercitando pouco o Espírito, então vamos exercitar mais. Vamos diante do Senhor, né, com o coração, né, ali compungido, né, um coração aberto, né, diante dele, para que ele possa falar conosco aquilo que ele deseja. E assim a gente vai tendo cada dia mais convicção, mais firmeza na sua palavra, no seu caminho, né, e vamos seguir na linha, né, que ele determinou, ele traçou para nós, né, a linha da sua vontade. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.